Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero primeiro saudar todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu sou a Andressa, eu sou advogada do setor civil aqui da RACE e nós organizamos uma semana sobre direito de família para esclarecer dúvidas que a gente recebe de forma recorrente, né, aqui no escritório. Também a gente deixou no decorrer da semana a caixinha de perguntas para que vocês pudessem interagir e para que a gente pudesse melhorar, né, hoje e esclarecer as dúvidas de vocês por meio dessa live. Durante aqui a live vai ser mais no estilo de uma conversa, eu e a doutora Renata. E aí, se vocês quiserem ir mandando perguntas, podem ir mandando aqui e a gente vai respondendo. Se a gente estiver falando sobre o tema, a gente responde na hora, senão a gente, né, responde no final e passa para vocês ali as questões de esclarecer todas as dúvidas. Eu vou convidar a doutora Renata agora para vir participar com a gente aqui da live para a gente dar início, então, ao debate aqui sobre os temas. Boa noite, doutora Renata, tudo bem? Boa noite, doutora Andressa, tudo bem? Então, nós vamos começar, então, a falar, eu já passei aqui para o pessoal que está acompanhando, né, que a gente vai fazer mais na forma de um bate-papo mesmo. Então, a gente vai começar, a gente fez mais ou menos uma linha do tempo aqui, também com as principais dúvidas que a gente recebe. E a gente vai começar, então, falando mesmo sobre os tipos de formalização da união, né? Então, os contratos de namoro, união estável, casamento. Então, eu vou pedir para a doutora Renata explicar mais ou menos uma definição de cada um, né, as diferenças, para daí a gente passar as perguntas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Então, vamos iniciar falando um pouquinho a respeito do contrato de namoro. Quando que a gente pode optar por esse tipo de contrato? A gente faz essa opção de contrato quando a gente precisa configurar que existe uma relação, porém a gente não quer que seja uma união estável. Então, geralmente a gente pode alinhar vários detalhes a respeito da situação do relacionamento, se cada um tem seu bem, se cada um mora na sua residência, para configurar exatamente o que é um namoro. Já a situação da união estável, quando a gente faz esse tipo de contrato, é porque as partes já estão vivendo uma união pública, duradoura, com a intenção até de formar família e querem resguardar os seus direitos, querem até optar por um regime, como se fosse um regime de casamento dentro da união estável. Pode também colocar, se tem algum automóvel, imóvel, quer deixar tudo separado, tudo alinhadinho para saber de quem que é cada um, cada bem, né? Então, existe essa opção de fazer o contrato de união estável. Uhum. E em relação ao contrato de namoro, não é algo que a gente, né, que a gente vê muito recorrente assim as pessoas fazerem. Se havendo esse contrato de namoro, se porventura o casal vier a separar, eles podem tentar caracterizar uma união estável mesmo existindo esse contrato de namoro? Olha, o contrato de namoro justamente é para resguardar as partes para não configurar uma união estável. A não ser que tenha mudado algo muito diferente do que estava ali alinhado no contrato. Mas no contrato é justamente para determinar que não, ali era um relacionamento do namoro e não é para configurar uma união estável. Mas cada caso é um caso, tem que ser analisado especificamente. E para caracterizar a união estável tem alguns requisitos, né? A doutora pode nos passar quais são? Como eu falei anteriormente, seria uma convivência pública e duradoura. Pode ser que as partes estejam residindo na mesma residência ou não. Hoje em dia a gente tem essa modernidade, né, em relação à união estável e que também tem a intenção de realmente de formar família e tudo mais. Então, esses são os requisitos assim mais básicos para formar uma união estável. E tem algum tempo mínimo de convivência? Ela tem que ser pública ou não? Olha, a gente não tem mais um prazo determinado. Antigamente, a gente ouvia falar, existia uma lei que determinava que era 5 anos
a união do casal para configurar uma união estável. Atualmente, essa lei ficou em vigor apenas 2 anos, não ficou muito tempo, e atualmente a gente não tem um prazo determinado, tem que ser 6 meses, tem que ser 5 meses. Inclusive, a gente teve aqui uma situação no escritório que o casal conviveu 8 meses junto e configurou a união estável. Então, a gente conseguiu judicialmente comprovar que houve a união estável. Então, é muito peculiar. Para cada caso, a gente precisa analisar, precisa realmente ter essa convivência pública. Por exemplo, postar no Facebook, que está em um relacionamento sério e tudo mais. Então, tem várias comprovações, ter fotos juntos, que comprovam que realmente é uma união estável. E mesmo se as partes formalizarem um contrato de união estável que eles assinarem, né, que mesmo assim vai precisar juntar outras provas de que a união realmente existia. Isso aí depende qual é a situação. Vamos lá, saindo um pouco da esfera do direito de família. Vamos, por exemplo, no direito previdenciário, para ter a comprovação, eles exigem mais alguns comprovantes em relação à união estável. Seriam eles, por exemplo, cópia de dependente no imposto de renda, na declaração de imposto de renda, poderia ser água no nome de um, luz no nome do outro. Então, são alguns requisitos, mas geralmente, né, juridicamente falando em outros aspectos, o contrato de união estável é suficiente. Por exemplo, num caso de sucessão, o contrato de união estável é mais do que suficiente para comprovar que o casal está convivendo. E na questão da formalização desse contrato, o que precisa constar, o que pode constar? As partes podem colocar aquilo que elas quiserem, né? Em relação à moradia, em relação à união ali dos dois, o tempo também, se pode ser retroativa, como que funciona o contrato em si de união estável. O contrato a gente pode colocar quando o casal se une, por exemplo, daqui a 2 anos, o casal já está 2 anos junto e resolve fazer o contrato de união estável. Ele pode colocar a data inicial do relacionamento, que eles façam constar a data inicial. Isso é possível. É possível também alinhar quais são os bens de cada parte. É possível até alinhar detalhes, como, por exemplo, houve uma traição no relacionamento, qual seria a penalidade referente a isso? Como vão ficar alinhadas as contas do casal, se querem já definir. Isso é possível no contrato de união estável. Uhum. Em relação à união estável e o casamento, né? Hoje, juridicamente falando, né, tem alguma diferença específica? O tratamento legal é muito diferente ou como que funciona hoje? Nós tivemos uma decisão praticamente recente, né, do nosso STF, que justamente tirou essa distinção entre casamento e união estável. Então, equipara-se ambos a mesma coisa. Claro que existem alguns detalhes, vamos lá, alguns detalhes jurídicos que são indiferentes, mas basicamente é um padrão de ser ser a mesma patamar entre convivente e união estável. Não é para haver distinção entre os dois tipos de regime, duas situações, né? Sim. E passando agora para a temática do regime de bens, né, doutora? A gente tem vários tipos e eles podem ser aplicados tanto na união estável, tanto no casamento. A doutora pode nos passar uma definição, mais ou menos, de cada um, para daí a gente passar para as perguntas? Claro. Vamos começar falando sobre a comunhão universal de bens. Como que funciona? Quando o casal tem esse tipo de regime, todos os bens que eles têm antes de iniciar o relacionamento, antes de ser casado, como os que eles adquirem durante o relacionamento, que vão fazer parte de uma eventual, no caso de divórcio, vai ser partilhado para ambos. Se receber uma herança, vai entrar junto e vai ser repartida entre o casal. Tem também a comunhão parcial de bens, que é o regime que é o mais comum, o pessoal geralmente, se não opta por nenhum regime, é esse que vai ser escolhido, que é o quê? Quando as partes passam a conviver junto, os bens que elas adquirem em conjunto, futuramente, num caso de divórcio, vai ser repartido meio a meio para cada uma das partes.
Tem também a separação total de bens, que é o quê? Quando as partes, cada qual tem os bens em seu nome e não se misturam durante a união. Então, quando no momento de divórcio, cada um que fica no seu nome já está separadinho. E tem também aquele regime que se chama participação final nos aquestos, que é como que funciona? É um regime, vamos dizer, um pouco misto. Durante o relacionamento, cada parte fica administrando o seu bem. Por exemplo, se vai vender um imóvel, não precisa da outorga do outro cônjuge para fazer essa venda. Então, eles administram o bem separadamente, independentemente. Porém, no caso de um divórcio, de uma dissolução, os bens que são adquiridos em comum, a partir de que começou a união, é repartido 50% para cada um. Uhum. A gente tem também, né, no meio jurídico, a figura do pacto antinupcial. E muitas pessoas não sabem do que se trata, né? O que é o pacto antinupcial e quando que é qual é a obrigatoriedade dele em qual regime? Então, o pacto antinupcial, ele é obrigatório em alguns regimes de casamento, né? Então, ele é obrigatório em todos, exceto no regime de comunhão parcial de bens e o regime da separação total de bens obrigatória, que inclusive eu acabei deixando de falar dele. Vou falar rapidamente desse regime, que seria para aquelas pessoas que um dos cônjuges atingiu 70 anos de idade e ele não pode partilhar o patrimônio dele. Então, no caso da comunhão parcial de bens e na separação total de bens obrigatória, não há necessidade de ter pacto antinupcial. E para a gente entender o que é o pacto antinupcial, para ter uma ideia, basicamente, como eu expliquei antes, no contrato de união estável. É um contrato que as partes vão alinhar se tem algum bem anterior, como que vai ficar a situação, por exemplo, quem vai pagar as contas da casa, se tiver alguma traição. É neste momento, com esse documento, que a gente alinha todos esses detalhes para prosseguir com o relacionamento. Então, é para isso que serve o pacto antinupcial. Isso, eu até ia entrar agora nesse tópico da separação obrigatória de bens, né? Então, como a doutora falou, existe essa obrigatoriedade em alguns casos. Essa obrigatoriedade, ela é só para o casamento ou na união estável ela também existe? Existe a obrigatoriedade também para a união estável. Então, quando um dos cônjuges atingiu 70 anos, ele já não pode nem casar e nem fazer a união estável com outro regime diferente da separação total de bens obrigatória. E se porventura essa pessoa que tinha mais de 70 anos, ele não tiver formalizado esse contrato de união estável e ele vier a falecer, esse regime ele vai se aplicar em caso de falecimento também? É obrigatória essa separação ou não? Ele é obrigatório, porém, nesse caso, a gente vai ter que comprovar que a união estável iniciou após esse cônjuge ter 70 anos de idade. Então, vai ter que ter provas dessa situação para poder resguardar os bens desse cônjuge que faleceu. Né? Uhum. E nos demais casos de falecimento, quanto aos outros regimes, se aplica mais ou menos as mesmas regras do divórcio ou muda? A gente muda, em relação ao divórcio, tem algumas diferenças, né? Então, é mais peculiar. Por exemplo, vamos lá, na comunhão universal de bens, os bens são de ambas as partes. Não existem bens particulares e bens que é do casal. Todos os bens são das partes. Então, vai ter 50% da ameação de todos os bens que fica do cônjuge sobrevivente e o outro 50% que é dividido entre os herdeiros. No caso da comunhão parcial de bens, entra 50% dos bens daqueles que foram adquiridos em conjunto com o casal. Aqueles que foram herança não entram. Eles são bens particulares. E os bens particulares, aí, a parte sobrevivente concorre junto com os herdeiros. Não recebe ameação desses bens. No caso da separação total de bens, aqui não é a obrigatória, a gente chama de convencional, a parte herda uma parte em conjunto concorrendo com os outros herdeiros do percentual equivalente. Por exemplo, se tiver
três herdeiros e mais o cônjuge, vai receber um quarto para cada um. Vai ter a meação. No caso da separação total de bens desculpa, obrigatória, a gente não vai ter a comunicação dos bens, eles não participam em relação aos bens. E na participação final dos aquestos, é repartida somente a parte que for, o que é para cada um fica repartido, como se fosse na separação de bens, e os bens particulares, a gente vai ter os 50, vai concorrer com os outros herdeiros. Entendi. E já aproveitando agora para falar então sobre o divórcio, né? O divórcio, ele existem duas formas de se divorciar, que são o consensual e o litigioso, né? Qual que é a principal diferença de um de outro? Então, vamos lá, vamos começar pelo divórcio consensual, que é uma coisa mais tranquila, mais pacífica, que ambas as partes estão decidindo como que vai ser todos os detalhes. Então, para ser feito o divórcio consensual no fórum, é quando existe o interesse de menores envolvidos. Então, precisa ser feito no fórum para ter a análise do Ministério Público. Porém, se as partes não tiverem filhos menores e a mulher não estiver grávida, existe a possibilidade de fazer esse divórcio no cartório, que é algo bem simples, mais sério e bem tranquilo. E quando as partes não estão acordando determinados itens que a gente não consegue fazer o divórcio de forma consensual, a gente tem que fazer ele litigioso. E então vai para o fórum. Não tem outra opção, tem que ser no fórum, independente se tem menor envolvido ou não. Vai no fórum para analisar e delimitar como é que vai ficar a situação dos bens, do guarda, dos filhos, todos os mais detalhes que forem necessários. E em relação agora, entrando já nesses tópicos, né, de guarda, partilha de bens, né, essas questões que o pessoal tem mais dúvida. Em relação à partilha de bens em específico, por exemplo, a gente tem casos em que um dos cônjuges fica residindo ainda no imóvel que era do casal, né? Nesses casos, ele é obrigado, né? Tem essa obrigatoriedade de ele pagar um aluguel, por exemplo, para o cônjuge que não vai ficar no imóvel? Olha, como que funciona nesse caso? Por exemplo, a gente está, uma das partes entrou com o divórcio litigioso e a outra ficou morando na casa. Então, a gente tem que solicitar que o juiz determine judicialmente a obrigatoriedade de pagar o aluguel. Então, o cônjuge que está residindo no imóvel vai pagar o equivalente a 50% do aluguel do imóvel. Então, ele vai fazer esse pagamento após a determinação judicial. Se a parte não adentrar judicialmente, não é obrigatório, mas após fazer judicialmente, então passa a ter essa obrigatoriedade. E esse valor do aluguel, ele é oferido judicialmente? Como que funciona para chegar a um valor específico? O que acontece? Geralmente as partes podem apresentar documentos, imóveis similares, parecidos no mesmo bairro, na mesma situação, e apresentar vale tanto e vai pagar 50%. Às vezes acontece das partes não conseguirem entrar num consenso. Então, vai haver uma determinação judicial para um profissional da área arbitrar um valor que seria correspondente para aquele imóvel. Uhum. No caso do divórcio consensual, né, que as partes ali elas concordam com a partilha de bens, o regime ele vai influenciar muito, por exemplo, um casal que casou em comunhão universal de bens, eles podem dividir consensualmente os bens de forma desproporcional ou não? Existe da seguinte forma: eles podem dividir quando for consensual, eles podem, eu vou querer deixar meu marido um pouco mais com mais bens, eu vou receber em dinheiro. Pode haver uma certa disparidade entre percentuais, né? Porém, se tiver interesse de menores envolvido, o Ministério Público vai interferir, verificar se é favorável para o menor ou não aquela partilha. Porém, se não for dessa forma, eles podem livremente se manifestar e escolher como é que vão ficar a situação dos bens. Uhum. E em relação à guarda, assim, né, a doutora falou que quando envolver, então, menores, é necessário que seja judicial, né? Então, em relação à guarda,
quais os tipos de guarda, as partes podem compor como será a guarda, só o juiz pode definir, como que funciona? Olha, o padrão é que as partes, se for, por exemplo, se for um acordo, elas podem compor a guarda. O Ministério Público vai analisar se é favorável para o menor, vai ser interessante, ele vai determinar que sim, e o juiz vai sentenciar a esse favor. Porém, eu vou explicar para vocês como que funciona os tipos de guarda. A guarda unilateral seria quando somente um dos cônjuges fica com a criança, ou as crianças, né? E, e o outro cônjuge paga a pensão. O cônjuge que detém a guarda vai ficar com a moradia e tudo mais, vai decidir sobre a escola, sobre todas as situações. E o pai, embora possa visitar, desculpa, outro cônjuge, né? Embora possa visitar essa criança, não vai interferir tanto, né, nas situações pessoais do filho. Porém, agora a gente tem a figura da guarda compartilhada, que é o quê? Que é ambas as partes. Uma fica com a guarda de fato da criança e o outro cônjuge pode visitar, tudo mais, mas ele tem mais interação, vai ser repartido deveres e obrigações, não a residência. Então, por exemplo, se a mãe for mudar o menor de escola, o pai vai ter que ser informado. Se o menor tiver algum problema médico, o pai também precisa ficar sabendo. Então, é uma opção para esse cônjuge que não está com a guarda do filho ter mais acesso à criança. Só que assim, esse tipo de regime funciona melhor quando as partes estão tendo uma boa consensualidade, estão tendo uma boa situação entre uma boa conversação, né? E referente à guarda compartilhada de forma alternada, o menor está na casa de um e às vezes está na casa de outro. Faz-se uma partilha, por exemplo, pode ser uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Mas também, para funcionar bem dessa forma, precisa haver um bom relacionamento entre os cônjuges. Só para pessoal, quem está mandando perguntas aqui, a gente está anotando, a gente vai responder depois, tá? Não precisa se preocupar. Continuando então aqui, doutora, em relação à guarda ainda, quando o divórcio for litigioso, que as partes não concordam, né, com o tipo de guarda e com quem ficará a guarda, essa definição vai ser do juiz? Como que ela é feita? É feito um estudo para ver qual o local que vai ser melhor efetivamente para o filho? O filho pode escolher? Então, a gente vai passar, sim, por um estudo social, um estudo psicossocial, vai ter a psicóloga ou assistente social que vai analisar como que é a melhor situação para aqueles menores que estão envolvidos. Então, realmente, vai ser analisado, ela vai dar o parecer, ela ou ele vai dar o parecer do que seria melhor para esses menores. Com base nisso, o juiz vai determinar como vai ficar a guarda desses menores, né? E a criança, ela pode opinar? Ela pode escolher ou não? Bom, a gente não tem uma idade específica. A partir de tal idade, a criança pode optar se ela vai ficar com o pai ou com a mãe. Então, o que a gente fala? Que há um entendimento jurisprudencial. Que a criança, a partir dali dos 10, 11, 12 anos, a opinião dela vai ser ouvida, ela vai ter influência na situação da guarda. Então, quando essa assistente social, essa psicóloga, conversar com a criança, ela vai falar se ela quer ficar com um, quer ficar com outro, e com certeza vai ter uma grande influência na decisão do juiz e do promotor. Uhum. E em relação aos alimentos, né? A dever de prestar alimentos ali para o filho, mas tem também hipóteses em que precisa prestar alimentos para o outro cônjuge, né? Quais são essas hipóteses? Como que funciona esse dever de prestar alimentos? E se tem algum valor mínimo ou máximo para já começar a prestar esses alimentos? Uhum. Bom, os alimentos funcionam da seguinte forma: o cônjuge que vai pagar os alimentos geralmente tem determinado entre pode ser 10, 15% até 30% dos seus rendimentos, dependendo da quantidade de crianças que vão ser beneficiadas. Então, existe um equilíbrio para tentar não ficar muito pesado para o cônjuge estar pagando e ficar adaptável para as crianças que estão recebendo. E
E sim, é possível alimentos entre cônjuges. Até agora, tanto o homem quanto a mulher pode receber os alimentos, contanto que na época do relacionamento não estivesse trabalhando, estivesse, vamos lá, dedicado ao lar, às crianças. Então, existe essa possibilidade de receber os alimentos dos cônjuges por um período. Então, o que a gente tem visto nos tribunais? A gente tem visto ali 6 meses, 9 meses, um ano, dependendo de cada caso, vai ser analisado até que esse cônjuge possa reingressar no mercado de trabalho. Então, existe essa opção. E já para as crianças, né, para os menores, né, vamos lá, a pensão vai até que eles atinjam 24 anos, se estiverem estudando, ou se não estiverem estudando, até os 18 anos existe a necessidade de fazer o pagamento da pensão alimentícia. E em relação a essa questão dos alimentos ali quando o divórcio é litigioso, né? A gente sabe que o processo judicial geralmente, né, ele demora um tempo até finalizar. A parte que vai o alimentando, ele precisa esperar até finalizar o processo para receber esses alimentos, ele pode receber desde o início. Existe a possibilidade de, quando a gente adentra com o processo, já pedir liminarmente, é um pedido urgente para receber esses alimentos. Então, a partir do momento que a juíza despachar, ela já vai poder colocar um valor de alimentos, pelo menos um valor mínimo para a parte estar recebendo, e o cônjuge que está requerendo esses alimentos vai ter que comprovar que a outra parte recebe mais ou menos quanto que é a renda dela. Se não tiver comprovante, aí vai ser determinado um valor padrão. Uhum. Em relação à exoneração, né? Quando o alimentando, ele completa 18 anos, a doutora falou que às vezes tem o dever até os 24. Quando ele atinge, por exemplo, 18 anos e ele não está estudando, a exoneração é automática ou a pessoa precisa entrar com processo, precisa pedir? Como que funciona essa exoneração? Bom, a exoneração não é automática. Então, para ser finalizado esse vínculo, existe a necessidade de ter uma decisão judicial. Então, no caso do menor que atinge os 18 anos, a parte que está pagando entra com uma ação da exoneração de alimentos e pede para extinguir os alimentos. Se ele realmente não estiver estudando e já tiver habilitado, não precisar mais desses alimentos, vai ser determinada a exoneração. E no caso de estar fazendo a faculdade, também precisa fazer o pagamento, porque senão não cessa automaticamente. E no caso da gestante, né? Se há o divórcio e a mulher está gestante, né? Ou se as partes não têm um relacionamento estável, é possível buscar esses alimentos judicialmente também dessa forma provisória? Sim, é possível. Agora a gente fala, de alguns anos para cá, que a gente fala dos alimentos gravídicos. Então, se a mãe está grávida e tem como comprovar que ela manteve uma união, um relacionamento com aquela pessoa, a gente pode sim fazer a solicitação e pedir esse pedido de urgência para já receber esses alimentos enquanto ela estiver grávida. Inclusive, há a possibilidade de solicitar até gastos com maternidade, na hora do parto, e tudo mais. É possível fazer a solicitação desse processo para pedir os alimentos, para resguardar esse bebê que está. E voltando ali à questão dos valores, né? A doutora falou que geralmente ele é fixado em percentual sobre os rendimentos ou sobre o salário mínimo. Quando há fixação, por exemplo, em um valor fixo, ou que as próprias partes ajustem de forma consensual um valor fixo, esse valor, como que é a alteração dele? Ele para sempre vai pagar aquele valor ou vai ter uma correção? Como que funciona? O valor, quando a gente fixa, né, a gente pode colocar, por exemplo, um valor simbólico, R$ 500 por mês, mas tem que ter um índice de atualização, porque senão essa pensão ela vai ficar defasada. Embora eu já tenha visto casos que a pessoa já chegou com o divórcio formalizado e que estava com valor fixo sem um ajuste anual, né, do valor. Então, por isso que a gente sempre fala que tem que procurar um bom advogado para fazer a divórcio e tudo mais, para alinhar esses detalhes, porque existe sim
a necessidade de pôr um índice de correção para esse valor não ficar defasado dos alimentos. Uhum. E em relação ali, por exemplo, se as partes concordaram com um valor, né, ou o próprio juiz fixou um valor e voluntariamente o prestador dos alimentos ele passa a pagar um valor maior por um certo período e a pessoa, o alimentando, né, está utilizando aquele valor maior e de repente ele volta a pagar aquele valor menor lá fixado. O alimentando, ele pode postular que seja alterado esse valor para o maior, ao invés de ele voltar a pagar o menor? Sim, é possível. Então, tem que haver um certo cuidado a partir do momento que tem um valor determinado judicialmente, né? Se a parte que está pagando os alimentos começar a pagar a mais, pode ser que o alimentando busque seus direitos e consiga fixar, não. O meu pai ou a minha mãe tá podendo fazer esse pagamento dos alimentos num formato maior do que foi determinado judicialmente, então eu gostaria que meus alimentos aumentassem. Então, existe essa possibilidade, só que tem que ser de forma judicial e tem que comprovar a constância dos pagamentos. Todo mês estava pagando a mais, R$ 100 a mais, R$ 200 a mais, não importa o valor, mas informar que aquele valor se torna o valor que deve ser dali para frente. Uhum. E agora, nos casos de não pagamento ou pagamento a menor, né? A gente sabe até que no devedor de alimentos ele pode, inclusive, ser preso, né? Como que funciona? Qual que é o procedimento que deve ser seguido, né, para cobrar esses alimentos? Então, gente vai preso mesmo, tá? Já fui visitar réu preso no presídio, acontece mesmo. Então, o que acontece? A gente pode executar, hoje em dia a nossa legislação teve uma alteração, que a partir de um mês de atraso, se atrasou R$ 1, já dá para executar judicialmente pedindo sob pena de prisão. Mas, para ser sob pena de prisão, a gente só pode executar no máximo os 3 meses anteriores e os que estão por vir durante o processo. Então, a gente faz essa ação de execução de alimentos sob pena de prisão. Porém, às vezes, a parte ficou anos sem pagar, vamos lá, 2, 3 anos sem fazer o pagamento, e a gente pode executar. Só que esses valores atrasados, a gente não pode executar sob pena de prisão. A gente vai fazer a execução sob pena de expropriação de bem. E é o quê? A gente vai lá, vai pesquisar se tem alguma conta em nome desse devedor de alimentos, vai pesquisar se tem algum imóvel, algum automóvel. Então, vai fazer essa busca para fazer a quitação dos valores que estão atrasados dos alimentos. Aproveitando já esse tema da prisão, eu vi que tem uma pergunta aqui falando justamente sobre a pandemia, né? Se mesmo durante a pandemia ainda está ocorrendo a prisão de devedor de alimentos. Então, essa questão é um pouquinho delicada. A gente ficou com a prisão do devedor de alimentos suspensa durante um período da pandemia. Porém, agora, a gente ainda encontra-se em pandemia e a gente já teve, inclusive hoje mesmo, saiu uma determinação judicial de uma parte que não pagou os alimentos e que saiu o mandado de prisão. Então, existiu sim uma certa flexibilidade durante o início da pandemia, mas esse ano já vou dizer para vocês que já está acontecendo a prisão do devedor de pensão alimentícia. Uhum. E para a gente finalizar essa questão de alimentos, né, aqui no nosso roteiro, tem algum prazo algum prazo prescricional para cobrar esses alimentos ou não? Funciona da seguinte forma: se for menor de idade, não existe prazo prescricional. Então, passou lá, a criança tem 10, 12 anos, tem 5 anos atrasado, 10 anos atrasado, pode fazer a execução dos alimentos, quando for menor de idade. A partir do momento que o menor se torna maior de idade, o prazo de prescrição é 2 anos. Tem até 2 anos para fazer a execução dos alimentos que estão atrasados. Uhum. Então, a gente finalizou mais ou menos o nosso roteiro aqui. Eu vou passar para as perguntas que foram encaminhadas aqui, as que foram anotadas. Após um casal se divorciar
vindo uma pessoa a falecer posteriormente, a família do falecido pode administrar os bens até que os filhos atinjam a maioridade? Olha, depende como ficar essa partilha dos bens, por exemplo. Se o casal se separa e requer que um dos imóveis fique em nome dos filhos. Isso pode acontecer. As partes definem de comum acordo que fique com um dos filhos, ou quantos filhos tiver, né? Deixar no nome dos filhos. E o cônjuge que detém a guarda dos filhos vai fazer a administração desse bem, sim. Porém, geralmente não é uma coisa tão comum, porque o casal costuma dividir entre eles mesmos. Não há necessidade de um divórcio de passar para os filhos, mas existe essa possibilidade. É uma opção do casal, às vezes, para resguardar o direito dos filhos, às vezes para conseguir formalizar um acordo, mas quem detém a guarda que vai administrar esse bem. Isso, e pode acontecer também, então, de os avós, né, no caso a família ou algum familiar da pessoa falecida, ficar com a guarda de algum menor e aí, consequentemente, vai passar a administrar esses bens, né? Exatamente, existe essa possibilidade. Se acontecer o óbito, com certeza pode acontecer. Vamos lá, outra pergunta. Se uma pessoa que não é casada no civil e por acaso fica viúva de um trabalhador de construção civil que venha a falecer em seu ofício, tem direito a receber um aposento? Olha, se esse trabalhador ele contribuía com o INSS, existe a possibilidade de receber uma renda. Existem algumas delimitações, independente da idade dessa pessoa, da viúva, vamos dizer assim, nesse caso específico da viúva, que ela vai poder receber os alimentos ou não. Mas o trabalhador tinha que contribuir para o INSS ou para algum outro tipo de aposentadoria privada, nesse sentido. Se não contribuir, infelizmente, não tem como receber nenhuma renda. Isso, esse caso até ele se enquadra, né, mais no direito previdenciário e até se, né, eventualmente ainda ficar alguma dúvida que a gente não possa esclarecer aqui, depois pode mandar talvez aqui para a gente no WhatsApp ou algo nesse sentido que a gente, né, responde com mais clareza essa questão. Vamos lá, próxima. Doutora, me casei aos 14 anos, hoje existe uma briga por herança e minha irmã mais velha, que ficou à frente de tudo, diz que eu não tenho direito a nada por ter saído muito nova de casa. Isso procede? Não, não procede. O fato de ter se casado jovem, né, ter saído de casa, deixado lá, não vai proporcionar uma deserdação da herança. A pessoa vai receber a sua herança que tem direito, né? Isso não procede, totalmente errado. Busque seus direitos, procure um advogado de sua confiança, porque você tem direito, sim, a receber a sua herança no caso de falecimento dos seus pais. Independente por exemplo, a irmã ficou cuidando dos pais, a herança é a mesma para ambas. A próxima pergunta é: para quem pretende casar, existe o regime de bens mais indicado para essa união? Olha, vamos lá, particularmente o que eu recomendo, né? Se você está querendo construir sua vida, está iniciando agora, está construindo seus bens junto com a parte, eu recomendo que case em comunhão parcial de bens. Por quê? Porque o que for adquirido em comum do casal, futuramente, no caso de um divórcio, vai ser repartido. Agora, se você tem uma pessoa, vamos lá, num outro caso, uma suposição, que tem muitos bens de herança, já tem um patrimônio grande, às vezes talvez seja mais indicado casar na separação total de bens. Mas assim, é bom analisar especificamente cada caso. Eu posso dar uma sugestão, mas sem conhecer exatamente como é a situação. Mas o que normalmente a gente indica é a comunhão parcial de bens. Então, doutora, aqui finalizaram as perguntas que foram enviadas, né? Não sei se ficou ainda algum ponto que a doutora queira esclarecer ou voltar, né, a falar de alguma questão que a gente não tenha
talvez aprofundado, né? E acho importante ainda ressaltar ou finalizamos? Olha, eu acho que a gente tentou trazer uma trajetória assim bem completa do direito de família. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, ou algo que a gente não conseguiu responder, podem mandar através das nossas mídias sociais, que a gente vai responder para vocês. Mas eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando até esse momento, a live, e para vocês continuarem acompanhando aqui a nossa Semana do Direito de Família, porque a gente ainda vai postar mais material, mais conteúdo a respeito dessas situações. Então, agradeço a todos vocês e desejo uma boa noite a todos. E também, para quem não acompanhou desde o início, né, não acompanhou a gente desde o início, a live vai ficar salva aqui no Instagram, né, da RACI. Aí vocês podem assistir novamente, voltar em alguma questão que tenha ficado pendente ainda. E nós só temos a agradecer a todos que acompanharam. E se ficou alguma questão pendente ainda, a gente está à disposição para esclarecer. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.